Oi, nós somos do terceiro Agroar e o tema que ficamos foi Aspectos Industriais da Mandioca. Os integrantes do grupo são Alice Maria, Cecília Graziele e Damares Guzmão. A mandioca é uma espécie arbustiva, lenhosa e perene, a qual pode atingir até 5 metros de altura. É uma planta de grande importância no que se diz respeito à alimentação mundial, sendo o cultivo de maior importância depois do trigo, arroz, milho, batata e cevada. A origem da mandioca é controversa. Algumas pessoas acreditam que ela surgiu na América Central e do Sul. Já outros acreditam que foi no Cerrado brasileiro e posteriormente foi largamente passado para a Amazônia. Depois disso, teria os indígenas aprendido a cultivar esta planta, passando a chamar de manioca. Foi o escritor Couto de Magalhães quem registrou essa lenda em 1837 a 1898. Vários pesquisadores acreditam que a mandioca teve a sua origem em tribos tupis, porém essa pode não ser a versão mais utilizada corretamente. Um produto brasileiro e deverá ter uma relevância importante para a cultura, bem como em toda a alimentação brasileira. Ela possui praticamente todas as quantidades de sais minerais, cálcio, ferro e fósforo e vitaminas de complexo B, entre uma série de aminoácidos. É um dos principais alimentos energéticos para mais de 700 milhões de pessoas, principalmente nos países em desenvolvimento, e ajuda a combater a fome. No Brasil, as espécies de mandioca mais populares, conhecidas como mansa, a concentração de ácido cianídrico é mínima, mas há uma espécie conhecida como brava, que é venenosa e inadequada para o consumo. A diferença é o teor de ácido cianídrico, muito mais elevado na mandioca brava, o que pode provocar intoxicação. O consumo excessivo também é contraindicado em casos de dietas de redução de peso, por ser um alimento calórico. Bom, falando um pouco sobre os aspectos industriais da mandioca, eles são nada mais e nada menos que o mercado da mandioca, né? Que vai do plantio à venda, que vai de você estar produzindo lá no seu terreno, que você escolheu, tudo certozinho, fez a sua produção. Você, sendo de pequeno porte, você vai estar produzindo, você vai estar colhendo, vai estar fazendo a sua farinha, você vai estar levando lá na feira livre, vai estar vendendo. Ou pode ser até para consumo, né? Para estar dando para os seus gados, que é uma boa fonte, né, de alimentação. E se você for de grande porte, você vai estar fazendo essa colheita mecanizada, tá mandando para uma grande indústria. Essa indústria vai fazer processos, vai pegar essa matéria-prima, transformar, vai estar mandando para outras indústrias que podem estar transformando também. Só assim vai estar chegando no mercado esses produtos que vai dar da sua farinha, entendeu? Que vai de produtos de cosméticos, como hidratações de mandioca, que são bem conhecidos no mercado. Então a gente vai falar um pouquinho, né, sobre esse mundo e trazer a exposição dos seus benefícios e malefícios e para nós consumidores e produtores. E logo de cara eu vou lançar a pergunta: o porquê desse grande crescimento, né, da procura das indústrias pela mandioca? Você deve estar se matutando aí, perguntando: ah, mas essa indústria não era tão grande antes. Mas por que tá tão grande? E eu vou estar te respondendo já já. Bom, ela, por ser uma cultura, né, que se desenvolve bem em solos com baixa fertilidade, que não possuem um alto teor de nutrientes e tudo mais, ela pode ser usada para alimentação humana e animal. Aí, por esses e outros motivos, esse tubérculo, né, que é tipicamente brasileiro, ele ganhou o mundo e vem crescendo cada vez mais o seu uso. E com um exemplo de dominância mundial, a gente vai estar falando da Nigéria, que é um dos maiores produtores mundiais de mandioca, que no caso é o maior produtor, né? Com aproximadamente 58 milhões de toneladas que foram contabilizadas no ano de 2016. Já o Brasil, ele chega ali na sua posição, né? Nigéria em primeiro, ele fica ali em quarto, com aproximadamente uns 20 milhões de toneladas. Para você ter um pouco da ideia do seu crescimento, a gente vai comparar alguns dados, né, da produção do Brasil, de algumas regiões.
E com esses dados, né, a gente pode ver a produção total durante 27 anos, né, e sentir uma diferença, né, em relação à qualidade da mandioca com as espécies passadas por um tipo de melhoramento. Mas calma que eu vou estar falando desse melhoramento. Agora a gente vai estar puxando o assunto o porquê a gente precisou melhorar a mandioca. Os tipos de mandioca, entendeu? Que logo no comecinho, vamos dizer que ela estava medindo uns 60 centímetros, dando uns 60 centímetros por aí nas plantações. Porém, com o passar do tempo, né? Ela melhorando, deu 1 metro, deu 90 centímetros. Isso aí é mais ou menos apresentando melhoramento, né? A gente fala um pouco agora. A raiz da mandioca, né, ela sendo o pilar da economia que move as indústrias, traz uma grande competição entre os produtores e subtipos de mandioca, tornando assim, né, mais necessário seu melhoramento nas indústrias especializadas, como a Embrapa, que é uma delas, né, uma das mais famosas no mercado da agroindústria de melhoramento de culturas, que vai do melhoramento de feijão, milho, no melhoramento de soja, do sorgo, entre outros. Com esse melhoramento, né, foi possível um maior crescimento desta cultura pelo mundo, tornando uma renda mais fácil e de bom acesso, né? Bom acesso comercial, você não vai estar gastando muito e você vai estar lá, né, podendo lucrar bastante com essa cultura. E a maior quantidade, né, de mandioca é destinada à indústria, porque é através dela, né, que a gente vai poder obter um maior número de elementos intermediários e agentes entre os mandiocultores e o consumidor final. Mandiocultores são as pessoas que produzem ela, entendeu? Que fazem parte do processo de desenvolvimento da matéria-prima e tudo mais. Agora falando um pouco, né, sobre os tipos de uso de mandioca, a gente tem que deixar claro o quê? Que a mandioca, né, que é usada nas indústrias é a brava. Não é a de mesa, que é usada normalmente pelas famílias, que pode ser comida normalmente e tudo mais. E ela é usada principalmente, né, na produção de farinha, por conta que ela tem um alto teor de um ácido chamado ciniandrico, que ele é extremamente tóxico. Ele podendo deixar o indivíduo com paralisia, dependendo do seu consumo, né, se você consumiu muito essa mandioca aí, a brava, você pode até morrer ou ter metade do seu corpo paralisado, ficar em cima da cama e tudo mais. Sendo assim, né, esse subtipo, ele deve ser manipulado bem cuidadosamente por a empresa, né, pela indústria que vai estar lá recebendo esse material bruto, para que ele possa ser utilizado para transformar, no caso, né, em farinha e em outros produtos, como o cosmético, que eu tinha citado antes. Nos cosméticos, tem normalmente, né, a presença no shampoo, nos condicionadores, as hidratações para o cabelo e para o corpo. Vai ter a presença da mandioca brava, né? Também na produção de etanol, na indústria de têxtil, né? Que produz uns tipos de linhas diferentes, que vai estar fazendo uns panos, que vai estar produzindo camisa, roupa, entre outros tipos. Na produção, né, de rações para animais, que eu citei logo lá na frente, que é uma grande fonte, né, de proteína para os animais, um alto teor bem forte para complementar a alimentação, e também na produção de plásticos biodegradáveis e no de compensado, que é a madeira mais fraca, né, que é utilizado normalmente em gavetas, né, em fundo de gaveta, fundo de guarda-roupa, em portas de baixo custo, entre outros. E deve-se deixar claro que nas indústrias, como eu falei, né, é necessário, no caso, é utilizado mais a brava, por conta que ela é tóxica. Já a de mesa não é tão utilizada, não é tão procurada. Os processos de produção dos derivados da mandioca é muito complexo e possui várias etapas. Então é por isso que grande parte só é possível na indústria, porque é preciso que grandes métodos de produção para que eles sejam feitos. Inclusive, a fabricação da farinha exige várias etapas, como o resfriamento da farinha, aí vai peneirar, aí pesa, aí balança,
e rotula, aí depois armazena, e isso é a mandioca em grandes quantidades. Então seria impossível praticamente para pessoas de forma artesanal efetuar esses processos. Já na produção do polvilho doce ou azedo, os passos são um pouco diferentes, né? Que tem que reunir o material, tem que ralar e triturar as raízes, aí lavar a massa, aí depois purificar a massa, aí seca o polvilho, embala, pesa, aí rotula e depois armazena. Aí quando a gente entra na produção da goma de mandioca, aquela goma hidratada, que é aquela massa de tapioca, o processo é o seguinte, reúne material, aí vai e reduz a umidade do polvilho, aí peneira o polvilho ainda úmido, aí vai e embala e pesa a mandioca hidratada, aí rotula a goma, armazena a goma, aí daí fabrica o beiju, e esses são os principais derivados da mandioca. E para finalizar, a gente percebe, né, que cada um desses processos é feito em uma parte diferente da indústria e com muitas pessoas e equipamentos, porque embora seja utilizado mais equipamentos, como eu já falei, a mão de obra humana também não é dispensada, né? Porque ainda assim é preciso que pessoas façam uma supervisão, né, das máquinas. E são esses processos que fazem com que a mandioca seja um mercado cada vez maior e em constante crescimento. E aqui estão os links dos sites que a gente usou para pegar as imagens e as informações. E desde já eu agradeço pela atenção.